Devocionais A Bíblia Toda em um Ano. Hoje, Jeremias, capítulos 10 a 12. O capítulo 10 de Jeremias continua o discurso do juízo de Deus por conta do pecado de Judá. Agora o Senhor denuncia não somente a falsa religião, como também a idolatria. A idolatria é justamente exposta para contrastar com a verdadeira adoração ao Senhor. O início do capítulo 10 até o versículo 16 é marcado por muitos contrastes. O Senhor expõe toda a tolice da idolatria e também é apresentada a glória do Senhor. O versículo 5 fala a respeito dos ídolos. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, eles não falam, necessitam de quem os leve, porque não podem andar. Não tenham receio deles, pois não podem fazer mal, também não podem fazer o bem. Em seguida é apresentado o contraste com o Senhor. Não há ninguém semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não temeria a ti, ó Rei das Nações? Porque isto te é devido. Porque entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, não há ninguém semelhante a ti. Por conta disso, o Senhor anuncia nos versos 17 e 18 que haverá destruição. O Senhor mesmo fará juízo contra o seu povo. Os versos que se seguem apresentam a intercessão de Jeremias. Jeremias lamenta o juízo do Senhor, bem como a condição do povo. Ele reconhece a insensatez que tomou conta do seu povo. E por fim, ele ora ao Senhor. Ele ora para que o Senhor castigue o seu povo, mas em justa medida. Não na sua ira, mas que ele faça isso com misericórdia, a fim de que Judá não seja reduzido a nada. O capítulo 11 inaugura uma sessão que falará a respeito da aliança. Até o capítulo 13, essa será a sequência. Inicialmente, nós vemos a relação do povo com a aliança. O Senhor mostra que o seu povo rejeitou a mensagem da aliança. E é por isso que o Senhor traz juízo contra eles. Justamente porque o abandonaram, porque quebraram a aliança. Em seguida, a partir do verso 18 do capítulo 11, é apresentada a rejeição ao mensageiro da aliança. O próprio profeta Jeremias é perseguido pelo seu povo. Ele lamenta, pois o seu povo deseja vê-lo morto. E isso intensifica ainda mais o juízo do Senhor contra esse povo, justamente como vemos na resposta do Senhor. No capítulo 12, Jeremias volta a lamentar, e lamenta agora pela prosperidade dos injustos, daqueles que procuravam o seu mal. Diante das perguntas de Jeremias, o Senhor não traz nenhuma resposta. O Senhor apenas o confronta de certa maneira, mostrando que, na verdade, sendo ele o servo do Senhor, deve se contentar nisso, em servir ao Senhor, não em benefícios ou recompensas, mas tendo um coração disposto a servir ao Senhor, sem desejar nada além disso. O discurso do Senhor, do versículo 7 ao versículo 13, traz um amparo ao que Jeremias havia questionado e lamentado. O Senhor mesmo afirma que ele também sofreu com esse povo. Jeremias não era o único a ser perseguido e afrontado. Na verdade, o Senhor vinha sendo afrontado muito antes de Jeremias. Ele também era odiado por esse povo, e é por isso que ele traria povos que destruiriam essa nação. Porém, o texto se encerra com a certeza de que até mesmo aqueles povos que serviriam para o propósito do Senhor também seriam julgados no final. Esses capítulos mostram a soberania de Deus, mostram que o Senhor é glorioso em contraste com os ídolos. A forma com que ele governa toda a história é totalmente distinta dos ídolos, que não falam, não agem, não podem fazer nem bem nem mal. É o Senhor quem é o Deus verdadeiro, o único Deus, vivo e verdadeiro. Ainda assim, esse povo, o povo de Judá, havia rejeitado o Senhor. Ao se entregarem para a idolatria, haviam se esquecido do Deus de Israel e por isso agora seriam alvo do seu juízo. Mesmo diante do lamento do profeta Jeremias, o Senhor faria juízo, pois esse povo quebrou a sua aliança e cabe a eles agora serem disciplinados, conforme os termos da aliança. O próprio profeta Jeremias, o mensageiro da aliança, foi perseguido e era alvo do ódio de seus irmãos. O próprio Deus era odiado por aqueles que rejeitaram o profeta. Por isso o Senhor faria juízo tanto contra o seu povo, contra as nações que ele usaria para trazer a disciplina a seu povo.
As denúncias de Jeremias nessa passagem apontam para a obra de Cristo. Cristo também havia apontado para o pecado da falsa religiosidade e da idolatria que dominava o coração do homem. O homem, muitas vezes levado pela ganância, pelo amor ao dinheiro, era confrontado por Cristo. O homem, entregue aos desejos do coração, à sensualidade, também era repreendido. Cristo traz amplitude e clareza à mensagem que o próprio profeta Jeremias anunciava a Judá. E ele intensifica isso, mostrando a consequência desses pecados em sua própria carne. Cristo morreu pelos pecados do seu povo, um povo que também era marcado por pessoas que amavam dinheiro, que cultivavam ídolos, pessoas que desprezavam a aliança do Senhor, mas que agora, por meio da sua obra redentora, foram restauradas, foram reconciliadas com Deus. A obra de Cristo traz iluminação ao coração pecador e o leva a ser mais próximo do Senhor, a ser conformado ao Senhor. Assim como o profeta Jeremias, Cristo também sofreu com conspirações, com o ódio de seus irmãos, porém, ao contrário de Jeremias, ele não foi poupado, ele foi morto, e através de sua morte, ele comprou muitos pecadores, transformando-os para Deus. Diante de todas essas coisas, nós somos chamados a vivermos em temor ao Senhor, a nos apegarmos à obra de Cristo, a Cristo, e sermos então transformados de dia em dia, cada dia mais conformados ao Senhor. Somos chamados a abandonarmos a idolatria, a vasculharmos o nosso coração e notarmos quais têm sido os nossos ídolos, a fim de que o rejeitemos e nos voltemos somente a Deus. Somos chamados a suportarmos o sofrimento nesse mundo, sabendo que, por mais que sejamos odiados pelos homens por professarmos a fé em Cristo, Cristo também sofreu e ele venceu esse mundo. E por isso nós temos a esperança de vencermos esse mundo. É por meio dele que somos mais do que vencedores. Portanto, sigamos firmes a Cristo. Permaneçamos fiéis, leais a ele, andando no temor do Senhor.